Oi, pessoal. Hoje eu vou falar sobre como absorver o máximo de um livro. Então, o meu canal, ele chama Física Agora. Por favor, se inscrevam se vocês acharem conteúdo legal. Deixe comentário e eu tô tentando melhorar o canal, então dá uma ajudinha aí, um suporte. Obrigada. E como absorver o máximo de um livro? Isso é uma coisa complicada e ninguém ensina a gente. Mas eu vou dar um passo a passo que eu aprendi esses dias aqui e pode ser que ajude muita gente, né? Então, a primeira coisa que você vai fazer é folhear e ser curioso ou curiosa. O que você vai fazer? Vai pegar o livro, vai primeiro folhear, ver o que é o conteúdo daquele livro. O que tá na tabela de contents, né? Do sumário. O índice, né? O que é que aquele livro tem para te oferecer. A segunda coisa é importante ler o prefácio. Eu sei que muita gente não lê o prefácio, mas o prefácio ele tem muitas informações importantes dos pré-requisitos dos leitores. Então, o autor vai falar assim: eu assumi que o leitor ideal desse livro é assim ou assado. Vamos supor que você está lendo um livro de mecânica quântica. Existem vários tipos de livros de mecânica quântica. Tem mecânica quântica para leigo e mecânica quântica para físico, que é uma coisa mais abstrata, mais matemática. Então, aí, geralmente no prefácio ele fala: eu não assumi que você saiba cálculo 1 ou cálculo vetorial ou alguma coisa do tipo. Mas ele vai falar, o autor vai falar pro leitor o que ele espera que você saiba antes de ler aquele livro. Então, por favor, leia para você já saber quais são os pontos quais são os conceitos que estão te faltando e que aquele livro não vai te oferecer. Então, você vai ter que ter um complemento daquele livro. E seja curioso. Primeiro, você vai ler um capítulo do livro. Então, vê primeiro quantas páginas tem aquele capítulo. Vê se tem figuras, gráficos, que tamanho de letra é aquele capítulo. Estipula mais ou menos quanto tempo você vai demorar para ler aquele capítulo. Como você faz isso? Depois de você folhear, lê uma página, estuda ela e vê quanto tempo que você demorou para estudar uma página e vê, em média, você vai demorar quanto tempo para terminar aquele capítulo. E é uma forma boa de você saber realmente quanto esforço que vai ter que ser feito para aprender aqueles conceitos que você quer aprender. E a outra coisa que eu gostaria de falar é... Não vou falar agora. Vamos continuar. Mas seja curioso, folheie o capítulo inteiro, vê mais ou menos o tamanho que é e veja o que tá por vir, né? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, vai lá no final do capítulo e vê se tem problemas. Se tem problemas propostos naquele... Porque o que você vai fazer? Você vai ligar o radar quando for ler aquele capítulo e vai fazer uma varredura dos pontos importantes. Seu cérebro vai saber exatamente onde que o autor acha que é mais importante você focar e aprender com aquele livro. Então, o autor sabe mais que você, vamos assumir isso. Por isso que você está lendo e tentando absorver aquele conhecimento. Então, o autor vai te falar o que são os pontos básicos. Então, tem vários tipos de livros e tem vários arranjos, né, estruturas de livros. Então, se pegar, por exemplo, você está estudando física, você pegar o Halliday, ele é o primeiro degrau do conhecimento, assim, tem vários níveis do conhecimento. Você tem cada vez mais abstrato, um nível mais baby seria assim, tipo, física para leigos, depois você tem um segundo nível, que é o física para pessoas que estão entrando na carreira de física, e isso é para qualquer tipo de matéria. Então, sabendo disso, você tem que saber como que aquele livro é estruturado
E quais são os problemas, assim, porque, por exemplo, no caso do Halliday do Moisés, o Moisés tem menos problemas, mas são muito difíceis de você lidar com eles. Mas agora o Halliday tem problemas do fácil, intermediário e níveis bem mais complicados. E aí você tem que saber exatamente quais são os conceitos o que é que você tem que saber. Que tipo de conhecimento você tem que saber no término daquele capítulo? Que é o objetivo daquele capítulo? Daí você vai fazer, depois disso, você vai voltar lá no começo do capítulo e ler só as partes em negrito e itálico. Você vai ler conceitos importantes, você vai ler o título das sessões. O que você está tentando fazer, na verdade, é aquele brincadeira de criança, que quando a gente pegava e ligava os pontos para fazer uma imagem. Então, a imagem está lá no capítulo. Você tem que descobrir que imagem que você quer descobrir, colocar os pontos. Como você faz isso? Dá uma varredura no capítulo, vê os problemas, lê os negritos, aí você vai ter vários pontos para ligar depois. Teu cérebro vai estar sendo preparado para receber aquele conhecimento. E o conhecimento vai vir mais facilmente, você vai se sentir mais motivado a continuar lendo aquele livro. Então, lê a parte em negrito. Parece muito trabalho, mas, na verdade, o benefício desse método é muito grande, porque ele te motiva a continuar aprendendo, porque você vai saber o que você está esperando sempre. E esse que é o objetivo de uma matéria quando você vai frequentar uma aula. É o professor te mostrar o que ele espera que você saiba no final daquela aula, mas não são todos os professores que fazem isso. Então, cabe a gente aprender com os livros, né? Eu acho que muita coisa da universidade é isso. A gente aprende a aprender. E quais são os métodos de aprendizagem, porque nem sempre o professor vai conseguir passar tudo para todos os alunos, porque cada um aprende de uma forma. E aí, levando em consideração isso que eu falei agora, por último, pode ser que esse método não seja para você, mas vale a pena tentar, né, e ver se realmente funciona. Pra mim funcionou, foi bom. Eu tô dá mais motivação de ler depois que eu comecei a fazer isso. Vamos lá, vou voltar aqui. Depois que você já folheou o capítulo, viu o tamanho que ele se tem figura ou não. Depois que você foi lá no final, viu os problemas, leu o problema, aprendeu o que você tem que aprender, você leu todas as partes em negritos e você já está esperando aquele conhecimento vir, não vai ler ainda. Você vai ler a primeira e a última, a primeira e a última frase de cada sessão. Então, a primeira frase geralmente te introduz o que vai ser dito naquela sessão e a última conclui. E aquilo que está no meio é o que você vai repetir depois para poder entender. Então, não se engane que depois de fazer tudo isso, você aprendeu. Um dos métodos mais eficazes de aprendizagem é o método de memorização espaçada. Não é memorização, space repetition, repetição espaçada. Então, a gente repete uma certa informação, uma hora ela se torna parte de você, como se fosse. Você vai entender ela, você vai sentir aquela informação, vai ser parte sua. Então, é importante repetir. E essa forma que você está fazendo, se você seguir esse método, toma nota desse método, guarda no bolso, para sempre que tiver um livro na tua frente, você tentar manter esse método, se ele funcionar com você, né? Se você viu depois de algumas vezes de tentativa, ele funcionou, então você continua aplicando esse método para aprendizagem. E aí, cada vez mais, você vai ficar melhor como sendo um aprendiz, um pupilo.
né? Então, é isso que eu tenho pra falar hoje. Aí, depois de tudo isso, você tem a permissão de ler o capítulo tirando notas. Mas aí, você tira notas, tenta usar um mapa mental. Porque o mapa mental vai te possibilitar ainda mais fazer a conexão entre um ponto e outro. Se tiver equações, principalmente, você vê qual foi o ponto de partida e na onde que chegou e por quê. Quais foram as hipóteses e o que a pessoa assumiu, a pessoa que fez aquela dedução daquela fórmula assumiu para chegar no resultado. Então é isso, até a próxima.